Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma live do Becri, dessa vez para tratarmos do relatório do mês de junho. Eu vou compartilhar aqui o nosso relatório. Bom, tentar ser mais dinâmico, né? E para quem nos acompanha aqui, o relatório acaba mantendo uma mesma estrutura, e a gente vai chamar a atenção para alguns pontos, né? Primeiro, essa live, né, que a gente sempre tenta divulgar o máximo possível para que mais e mais pessoas participem, que a gente possa interagir, e tirar todas as dúvidas. Também a gente destaca, né, que tem outras lives para quem não conseguiu participar, que ficam disponíveis no YouTube. A estrutura do relatório, ela tem aí, conta com uma características do fundo, né, as principais características, administrador, etc. E aqui a gente chega num ponto onde tem uma mini DRE, que essa mini DRE é interessante para pararmos um pouquinho aqui, né, e avaliarmos os números. Então a gente tem aqui em junho que foi distribuído 0,79 centavos por cota, né, mas esse recorte de junho é interessante porque também dá uma dimensão do que foi distribuído no semestre, né. Então, ao lado dessa coluna, a gente tem aqui, né, quanto que foi o resultado de CRIs, 25 milhões, resultado de FIIs, né, o total das receitas, 29 milhões, né, qual foi o resultado, quanto foi distribuído por cota acumulado no semestre, né, que foram 4,42 reais. Então, é uma distribuição interessante e dá para os cotistas e os interessados pelo fundo acompanharem esse dia a dia, né, o mês a mês. Eu sempre chamo a atenção porque esse valor ele é influenciado pelo número de dias úteis de cada mês, né? Então, meses que você tem mais dias úteis, a tendência é que tenha um resultado melhor do que outros com menos dias úteis. Bom, sobre a distribuição de rendimentos, né, o fundo ele distribuiu aqui 79 centavos por cota, como eu falei, 1,31, né, líquido de imposto de renda com dividend yield. O GPM no período apresentou uma deflação de 0,5% e acumula 3,16% em 12 meses. Essa é uma outra tabelinha interessante, e aqui eu acho que essa coluna do dividend yield, de mercado, né, dividend yield de mercado, ela demonstra bem que o fundo ele está pagando um resultado interessante, né? Por exemplo, no mês de junho foi 1,31 vis-à-vis a cotação de mercado, de encerramento de mercado. Então, eu vejo como uma oportunidade, como um ativo interessante para ter no portfólio uma renda recorrente isenta de imposto de renda. O histórico da distribuição de rendimentos, né, uma seção também que fala dessa distribuição, como ela é feita, a composição da carteira em ordem decrescente, né, por participação de ativos. No canto direito tem ali uma sinalização se o ativo está ou não inadimplente. No final do relatório também tem uma seção que detalha cada uma dessas, a situação de cada uma desses ativos, né, que tem algum tipo de waiver ou alguma inadimplência. Composição, né, spread, setores, distribuição geográfica, então tudo isso a gente coloca no relatório para que o cotista tenha a noção, né, dessas informações. E o comentário desse mês de junho, ele é mais sucinto, né? Hoje a gente está olhando alguns ativos para adquirirmos, para colocarmos na carteira do fundo, né, que está atualmente com 57,49 milhões, aproximadamente 10% do PL em caixa. Desse valor, 20 milhões estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI, foram distribuídos aí 4,94 milhões de reais nesse mês, referente aos dividendos, né, que representaram aí 30% de correção monetária e 70% foram referente a juros. No mês, né, como eu comentei, a gente está buscando oportunidade de alocação desse caixa, nós aumentamos a exposição no CRI HBR,
adquirindo quase 11 milhões desse ativo, é uma taxa de IPCA mais 8,65. Nós já tínhamos esse ativo na carteira, mas num percentual mais baixo, num total de 2,6 milhões, com uma remuneração de 6, IPCA mais 6% ao ano. O ativo vence em 2034 e é lastreado num aluguel atípico de um data center da HBR com a TIM celular, e conta com garantia de alienação fiduciária do imóvel, fiança da hold controladora proprietária do imóvel. É um ativo em lindo que nós estamos buscando, ativo com uma segurança maior, que tenha uma garantia também bastante robusta para que a gente possa fazer a aplicação desses recursos que está alocado em caixa. Em breve deve acontecer outras aplicações. A gente tem um pipeline aqui que nós estamos buscando mais alternativas de investimento, sempre nessa linha de maior segurança. Como a inflação influencia na distribuição de rendimentos, a gente sempre coloca aqui um parágrafozinho a respeito desse assunto. Então, o IGPM, como eu falei, apresentou uma variação negativa de 0,5%, acumula 3,16 em 12 meses. O IPCA, ele desacelerou, mas ainda assim ele apresenta um acumulado 4,64, ligeiramente acima do teto da meta, Então, a gente também, sempre que pode, aproveita para divulgar os nossos e-mails, nossos contatos, para que a gente tenha essa interação de uma forma mais fluida. Então, é gestãoasset@banestes.com.br. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão é sempre bem-vinda. E também no link abaixo, a gente disponibiliza a carteira do fundo em Excel. Como eu falei, a gente tem uma seção que trata especificamente desses ativos que têm algum tipo de inadimplência, que estão em recuperação, e aqui a gente tenta manter atualizado conforme as notícias e a evolução dos fatos. Então, nem sempre a gente tem uma atualização para trazer, mas sempre que a gente tem uma atualização, ela está contemplada nesse relatório. Tá? A princípio é isso, Também tem um monitoramento das obras aqui, que a gente tem, os ativos da carteira, que estão ainda os empreendimentos com desenvolvimento, Então a gente também busca ativos que já estão numa fase mais final, de execução para compor a carteira do fundo, tá? Eu paro por aqui, fico aberto a dúvidas e esclarecimentos que possivelmente ocorram. João, se Marcos, acho puder me ajudar que. aí. Não, hoje não tivemos perguntas aqui. Eu acho que a explicação foi bem completa e também não temos grandes novidades, né? Então acho que por isso Sim, também não sim. tivemos perguntas hoje. Não, beleza. Então, aproveito para desejar uma boa noite a todos e até a próxima. Um grande abraço.